E ainda tem libertário por aí fazendo beicinho porque, se não for a liberdade trazida pelo partideco deles ou pelo movimentinho deles, não é liberdade de verdade. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Estamos no meio do processo eleitoral brasileiro. O primeiro turno terminou com um resultado meio termo. Muitos esperavam a vitória do Lula no primeiro turno e ela não veio, o que é bom. Muitos, eu inclusive, esperávamos ao menos uma vitória numérica do Bolsonaro, que ele terminasse na frente na apuração, mesmo que não conseguisse ganhar no primeiro turno. Isso também não aconteceu. Lula terminou 5% à frente de Bolsonaro. Embora tenha sido um resultado morno na corrida para o Palácio do Planalto, a eleição para o Congresso e para os governadores não teve para ninguém. Bolsonaro ganhou a maioria nas duas casas do Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, e fez um número enorme de governadores aliados. O segundo governo Bolsonaro certamente será bem diferente do primeiro. Mas ainda falta a vitória no segundo turno. Em todas as eleições depois da redemocratização, nunca tivemos uma virada. Sempre quem ganhou no primeiro turno ganhou no segundo. Mas a verdade é que também nunca tivemos uma diferença tão pequena entre os primeiros colocados. Está tudo em aberto. E as campanhas se digladiam pelos votos dos indecisos e ausentes no primeiro turno. No meio dessa confusão toda, Bolsonaro deu uma entrevista à Veja, que muita gente não se dá conta do quanto é importante. O quanto isso representa em termos de mudança de visão sobre o papel do Estado na cultura política brasileira. Vamos repassar os pontos mais importantes dessa entrevista. A entrevistadora começa lembrando que nunca houve virada no segundo turno e pergunta se ele acha que tem chance. Ele diz simplesmente que vai apresentar o que fez e é o povo quem vai decidir. Mas na pergunta seguinte, pergunta a que ele atribui a votação grande do Lula e Bolsonaro nem pisca. Ele tem uma enorme capacidade de mentir sem nem ficar vermelho. Deixa claro em seguida que vai apertar Lula nos debates com temas de corrupção. Até aqui, boas palavras, mas nada inesperado. As boas surpresas vieram em seguida. A entrevistadora pergunta quais serão as suas prioridades num futuro governo. E ele diz que quer potencializar as privatizações. Confessa que era estatizante, mas diz que agora é um liberal e acha que o livre mercado resolve coisas melhor do que o Estado. Quanto mais Estado, pior para todo mundo. A entrevistadora pergunta quais estatais estão na lista de privatização, ao que ele responde que ainda vai discutir isso depois. Isso pode parecer algo normal, banal até, dado o que foi feito no primeiro governo Bolsonaro. Ele, de fato, privatizou a Eletrobras, vendeu boa parte das subsidiárias da Petrobras e mais um monte de empresas estatais. Não conseguiu privatizar os Correios, é verdade, mas ninguém imaginou que seria fácil. Parece normal até você lembrar como era a janela de Overton há coisa de meros 25 anos atrás. Nas eleições da época, ninguém falava em privatização. Ao contrário, candidato que dissesse que iria privatizar alguma coisa era execrado pela opinião pública. Fernando Henrique Cardoso fez as privatizações quase que escondido e quase que não se reelegeu por conta disso. Impressionante como a privatização virou uma coisa boa. O povo percebeu que o Estado é um problema, não a solução de alguma coisa. Mas é impressionante ver isso ser positivo do ponto de vista eleitoral. Diminuir o Estado? Nossa, do mesmo jeito o eleitor, há pouco tempo atrás, queria era Estado grande, Estado que garantisse tudo, que controlasse preços, que fizesse tabelamento, que cuidasse de todos os aspectos. Felizmente, nos recuperamos dessa doença socialista de então. Se ainda temos alguma ameaça de socialismo hoje, acredite, não é nem perto do que já foi no passado. Já caminhamos muita coisa, independente do resultado dessa eleição. Claramente estamos movendo a janela de Overton para a direita, para o Estado mínimo, para o liberalismo econômico e para o libertarianismo. Lógico, por óbvio que presidente ANCAP é impossível pela própria definição dos termos, mas a mera movimentação da janela de Overton mostra exatamente esse sentido. Se é verdade que a população se acostuma com o autoritarismo a ponto de nem lembrar o que é liberdade, também é verdade que a população se acostuma com a liberdade a ponto de não aceitar novamente o cabresto do autoritarismo. Além disso, essa entrevista foi muito reveladora de um ponto particular que
que sempre tive reserva com relação a Bolsonaro. Quando votei nele em 2018, votei por pura falta de opção. Haddad, lógico, não era opção. Mas confesso que não acreditava de fato em Bolsonaro. Tanto que uma das minhas dúvidas que tinha na época era quanto tempo vai levar para ele chutar a bunda do Paulo Guedes e fazer um governo estatista. Minha visão derivava do passado dele como parlamentar, que ele confirmou na entrevista. Ele disse, era mesmo estatista. Quebrei minha cara. Bolsonaro manteve o Paulo Guedes até o final do governo, disse que vai manter ele no segundo governo também, e a linha liberal ao longo de todo o primeiro mandato. Além das privatizações, houve movimentos de desburocratização, simplificação e redução de impostos, diminuir o Estado, que é das coisas mais difíceis de fazer no mundo. Bolsonaro fez isso. O governo brasileiro tem hoje menos funcionários públicos do que tinha no início do governo dele. A entrevista continuou com outra pergunta óbvia. O que você atribui o fato de ter menos voto entre as mulheres? Bolsonaro acertou em cheio. É a narrativa que vem desde lá de trás. Ele diz que quando começou a namorar a Michelle, falaram para ela que ela teria problema porque Bolsonaro é misógino. Só que nunca teve. Ele fez outra coisa muito reveladora. Admitiu que errou no episódio da Maria do Rosário. Diz que estava com a cabeça quente devido à discussão sobre o Champinha. Também admite que se expressou mal quando falou na fraquejada. Na verdade, ele queria dizer que o coração dele deu uma fraquejada quando nasceu a filha caçula, não que a filha caçula fosse a fraquejada. Falou que reza todo dia pedindo que o comunismo não venha para o Brasil. Daí a repórter tinha que perguntar, o senhor acha mesmo real a volta do comunismo? E ele responde, sim, é um risco real. Onde eles entraram, a economia não foi para frente. O próprio Lula, além de falar em censurar a mídia, fala em reestatização da Eletrobras, em valorizar o MST, em voltar a emprestar dinheiro para ditaduras amigas. É um bom socialista. Isso até acabar o dinheiro, lógico. Ela questiona ainda sobre a corrupção, o caso dos imóveis da família Bolsonaro e a suspeita de Sérgio Moro de interferência na PF. Duas besteiras que Bolsonaro responde facilmente. Gostei da posição dele na questão da pandemia. A repórter perguntou se ele faria algo diferente. Ele disse que lamenta apenas a pressão do judiciário para castrar a autonomia médica de receitar remédios. Lembrou que comprou as vacinas e, muito importante, não obrigou ninguém a se vacinar. Quem quis se vacinar, se vacinou. Falou ainda sobre a possibilidade de aumentar o número de vagas no STF. Não fechou a porta a isso. Disse que a proposta chegou e que vai ser discutida depois das eleições. Claro que é uma hipótese, a outra hipótese é a revogação da PEC da Bengala, que permitiria ele aposentar 5 ministros imediatamente. Falou dos problemas dele com o STF, da perseguição clara que sofre e, por conseguinte, seus apoiadores também sofrem. Lembrou o caso do Daniel Silveira e do vazamento dos dados do cartão corporativo para a imprensa. Finalmente, ela perguntou sobre fraude nas urnas, e ele disse que confia nas Forças Armadas e eles que vão dar o veredito sobre isso, que vai seguir o veredito delas. Acho mesmo a melhor resposta. Como avisei de forma abundante em outros vídeos, questionar as urnas eletrônicas e a votação a essa altura da eleição é suicídio político. Se as pessoas não acreditam que o voto delas vai fazer diferença, para que votar? É a chamada síndrome do derrotado. Se o cara ainda não estava derrotado antes, quando começa a questionar se o voto vale mesmo ou se é a apuração que está contando que importa, daí não há estímulo para as pessoas votarem nele e daí ele será derrotado fatalmente. Porque muitos potenciais eleitores não irão votar. Como já coloquei em outros vídeos, melhor deixar todos os questionamentos sobre segurança das urnas para depois do segundo turno. Falar disso agora é pedir derrota. No final, a entrevista foi muito interessante, principalmente pelo aspecto da economia. Fica claro para todos que a estratégia do PT foi traçada muito lá atrás. Eles esperavam que a pandemia quebrasse a economia. Paulo Guedes fez um milagre. Eles esperavam que essa eleição reabilitasse o ídolo da imprensa e da política suja no país, o Lula. Essa é a grande charada que eu já destaquei outras vezes. Se o objetivo da esquerda fosse realmente apenas tirar Bolsonaro, teriam conseguido isso muito mais fácil, simplesmente colocando outro candidato da esquerda, tirando o Lula da disputa. Qualquer outro com menos bagagem de corrupção ganharia de Bolsonaro com muita facilidade. Eles não querem, nunca quiseram de fato tirar Bolsonaro. A preocupação principal deles
sempre foi reabilitar Lula. Por isso insistiram tanto. Felizmente vão quebrar a cara. Bolsonaro me lembrou porque, dessa vez, eu voto nele com convicção de que ele é o melhor para a liberdade no Brasil. O único que de fato fez e não deixou de fazer nem nos momentos mais críticos a defesa da liberdade, como na pandemia. Obrigado pela audiência.